pessoal! Agora que já conhecemos as unidades de medidas de comprimento e de superfície, podemos definir algumas áreas de figuras planas. Observe nas imagens. Vamos ver os quadriláteros. Aqui na nossa primeira imagem, nós percebemos um retângulo e nós conseguimos definir a área de um retângulo multiplicando a medida da base pela medida da altura. Por exemplo, com o auxílio de uma régua, se medirmos a base deste retângulo, vamos ter 17 centímetros e multiplicados pela medida da altura, que são 10 centímetros, nós vamos ter 170 centímetros quadrados. Nos quadrados, nós vamos observar que a medida da base e a medida da altura são a mesma. Por isso, nós podemos indicar a área por lado vezes lado ou simplesmente L ao quadrado. Aqui neste exemplo, nós temos um quadrado de medida de lado 17 centímetros. Ao multiplicar 17 por 17 ou elevarmos 17 ao quadrado, nós vamos obter 289 centímetros quadrados. No paralelogramo, nós também definimos a área como sendo o produto entre base vezes altura. Você deve estar se perguntando, como base vezes altura, se esta é a área do retângulo? Vamos mostrar. Se nós imaginássemos destacar este triângulo, cujo lado é uma linha perpendicular à base do nosso paralelogramo, e acrescentarmos um outro triângulo de mesmo tamanho, que também forma uma linha perpendicular à base do nosso paralelogramo. Percebam que a imagem formada é um retângulo, por isso a área do paralelogramo é a mesma área do retângulo, ou seja, base vezes altura. Neste exemplo, nós temos uma base de 17 centímetros e uma altura de 10 centímetros. Ao fazer o produto, nós vamos ter uma área igual a 170 centímetros quadrados. No trapézio, nós definimos a área da superfície como a soma entre as duas bases, a maior e a menor, vezes a medida da altura, divididos por 2. Pois, se nós imaginarmos colocar do lado um trapézio exatamente igual do lado, nós vamos formar um retângulo. E ao formarmos este retângulo, nós vamos ter a soma entre as duas medidas da base maior e da base menor. Base maior mais base menor, multiplicados pela altura, e como nos interessa apenas a área de 1, divididos por 2, já que aqui nós temos duas figuras iguais, formando uma só. Neste exemplo, a nossa base maior mede 20 centímetros e a nossa base menor mede 7. Ao somarmos base maior e base menor, nós vamos ter um total de 27 centímetros. E como a nossa altura mede 10 centímetros, nós vamos ter uma área de 270 divididos por 2, o que vai nos dar 135 centímetros quadrados. Aqui nós temos um losango. Para definirmos a área do losango, nós vamos multiplicar a medida da diagonal maior pela medida da diagonal menor e dividir por 2, pois o formato de um losango, ao nós preenchermos com triângulos em sua volta, nós vamos percebendo que estes triângulos vão dando uma nova forma. Essa nova forma que nós vamos obtendo
ela nos remete a um retângulo. Percebam que o retângulo é o dobro do losango, ou o losango corresponde à metade da área de um retângulo. Por isso, nós podemos utilizar a diagonal maior como paralela à base e a diagonal menor paralela à altura. Por isso, diagonal maior vezes diagonal menor divididos por 2. Neste exemplo, nós temos uma diagonal maior de medida 15 e uma diagonal menor de medida 10. Ao multiplicarmos 15 vezes 10, nós vamos ter 150 centímetros quadrados. Ao dividir por 2, vamos obter 75 centímetros quadrados. Vamos ver o triângulo. A maior parte dos triângulos definimos sua área por base vezes altura divididos por 2, pois, se nós imaginarmos dois triângulos idênticos, onde nós possamos fazer este movimento com eles, nós vamos obter um retângulo. No retângulo, nós sabemos que sua área é obtida pelo produto da medida da base pela medida da altura. Como nós estamos falando em triângulo, o triângulo é exatamente a metade dessa área. Por isso, base vezes altura divididos por 2. Neste exemplo, nós temos uma base de 20 centímetros por uma altura de 15. Ao multiplicarmos 20 por 15, nós temos 300. 300 divididos por 2 é o mesmo que 150. Ou seja, a área do nosso triângulo é de 150 centímetros quadrados. Vamos ver o círculo. O círculo é uma figura plana que não possui lados. Então, nós vamos ter o cuidado de distinguir o que é a medida do diâmetro e a medida do raio. Diâmetro é uma corda que liga de uma ponta a outra da circunferência, passando pelo centro do círculo. Já a medida do raio é a linha que liga o centro a um ponto qualquer na circunferência. Para definirmos a área do círculo, nós precisamos saber a medida do raio. Elevarmos essa medida do raio ao quadrado e multiplicarmos pelo valor π, que normalmente é utilizado o valor 3,14. Neste exemplo, a medida do raio é de 6 centímetros. Ao elevarmos a medida 6 ao quadrado, nós vamos ter 36. E ao multiplicarmos a medida do raio ao quadrado pelo valor π, 3,14, nós vamos ter aproximadamente uma área de 113 centímetros quadrados. Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.